A Gazeta do Povo, de sábado 30 de novembro de 2013, traz um trabalho muito bom na sua página 12 sobre o tropeirismo, a importância dos tropeiros na vida, principalmente dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É assinado pelo Diego Antonelli. Diz assim em certo trecho: sobre o lombo das mulas, os tropeiros começaram a redesenhar o mapa do Brasil. O movimento, que começou por volta de 1730, registrou até o seu ápice em 1897 quase 4 milhões de mulas que foram do Rio Grande do Sul até a região de Sorocaba. Ao longo dos caminhos das tropas, diversas fazendas, chamadas de invernadas, eram alugadas para os animais se alimentarem e as tropas descansarem. Ao redor desses locais, muitas cidades foram surgindo, como Castro, Curitibanos, Ponta Grossa, Rio Negro e Lapa. Em média, cada cidade que se originou devido à passagem das tropas, está distante o equivalente a um dia de viagem dos tropeiros. Estima-se que 1000 municípios foram formados devido à passagem dos tropeiros. Isso aconteceu porque as pessoas que iam para aquelas localidades vender mercadorias e prestar serviços de celeiros e ferreiros acabavam se fixando próximo a algumas das invernadas. Outro fato fundamental decorrente do tropeirismo foi a aproximação da região sul com o restante do país, principalmente o Rio Grande do Sul, que era um território com fronteiras incertas. Inclusive o pesquisador Márcio Assad, a quem eu conheço pessoalmente, lá da Lapa, ele diz em uma declaração que fez que sem os tropeiros o Brasil não teria o sul. Ele, por exemplo, não estaria por aqui. E se estivesse ele respondendo sobre outro assunto, seria em espanhol. Para o também pesquisador Carlos Solera, autor de 2 livros sobre o assunto, se hoje falamos uma linguagem única em nosso país, o português, isso se deve às caminhadas das tropas. Também a gastronomia, músicas, danças, religiosidade, ofícios, indumentária, tudo isso recebeu forte impacto da atividade tropeira. Outro fator importante foi a formação de novos ramos familiares, pois tropeiros em suas andanças conheciam moças por onde passavam e acabavam se casando, dando origem a novas famílias. O legado do movimento é tão significativo que um projeto que será analisado pela Unesco pode transformar o tropeirismo como patrimônio cultural da humanidade. O projeto, elaborado por Solera em parceria com a Universidade de Girona, da Espanha, levará de 3 a 5 anos para estar finalizado e formatará um grande banco de dados. Após 40 anos de pesquisas, não tenho dúvidas de que foi o grande movimento de influência e catalisação da formação cultural do povo brasileiro, diz Solera. E mais embaixo, nesse artigo aqui, como informação, diz que o primeiro serviço de correio da história nacional foi desempenhado pelos tropeiros, que também traziam e levavam encomendas para as localidades que só eram acessadas inicialmente pelos caminhos das tropas. Como iam de um ponto a outro no país, levavam também mercadorias, cartas, encomendas, notícias, dinheiro, etc. Os tropeiros percorriam em média de 15 a 30 quilômetros por dia, e a última tropa teria sido registrada em meados de 1915. As principais causas para o fim do tropeirismo foram melhorias traduzidas nos sistemas de transporte nacional, principalmente a instalação da rede ferroviária nacional e, na sequência, a construção das primeiras rodovias. Traz também uma infografia, um mapa,
que traça todo o caminho dos tropeiros. Então era assim, eles saíam lá de Santo Ângelo, lá nas missões jesuíticas, né, já na divisa com a Argentina, e se dirigiam ou para, no primeiro entroncamento, entrar à direita, eles iam para Cruz Alta, Carazinho, Vacaria. Lá tinha outro entroncamento. Aí você pegava essa principal rodovia que saía de Viamão, Vacaria, Lages, Curitibanos, Mafra, Rio Negro, Lapa, Curitiba, Itararé, Itapeva, Sorocaba, São Paulo. E tinha uma outra pela esquerda, saindo lá das missões jesuíticas, que poderia ser por Palmeira das Missões, Chapecó, Xanxerê, Palmas, Guarapuava. Ali em Palmas também podia você entrar para a direita, pegar a União da Vitória e Palmeira. Mas se você fosse pela mesma estrada, né, você iria então para Guarapuava, Ponta Grossa, Castro, e ali em Ponta Grossa terminava essas junções de estradas todas, terminava ali em Ponta Grossa. Dali para frente já era uma única: Castro, Itararé, Itapeva, Itapetininga e Sorocaba. É uma história fantástica para quem estuda o assunto, para quem gosta do assunto, para quem é gaúcho e quer conhecer um pouco dos seus antepassados e tal. É muito importante. Meus parabéns à Gazeta do Povo. Muito obrigado, amigos, e em té.